Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Começa agora mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. Você que está nos ouvindo deve estar nos escutando por uma plataforma de distribuição de conteúdo em áudio pela internet, não é mesmo? E essa plataforma consegue indicar exatamente os assuntos e as músicas que mais te interessam. Isso é interessante, não é mesmo? E este é um exemplo que já se tornou até banal, mas mostra o quanto a inteligência artificial está presente na nossa rotina, no nosso dia a dia. E para os negócios, o que ela é capaz de fazer? Se a inteligência artificial já é uma realidade, temos o dever de entender de que forma isso impacta a sociedade, as relações de produção e, obviamente, de consumo. E quem veio ao Plano de Voo para nos ajudar a compreender todo esse contexto é o Brian Poloni. O Brian é CTO da Introduce. Bem-vindo ao Plano de Voo, Brian. É um prazer te receber aqui. Olá, o prazer é todo meu em poder estar presente com vocês nesse mais um Plano de Voo, né, e compartilhando principalmente esses temas da atualidade. Fica aqui, Brian, que a gente já vai chamar o nosso especialista do Sebrae. Existe um ecossistema muito forte trabalhando com inovação. E o Alcir Maier, que é coordenador de projetos de startups do Sebrae RS e acompanha esse movimento de perto e sabe tudo sobre esse tema, está aqui, Brian, para tocar esse papo com a gente. Alcir, vai ser ótimo contar com a tua experiência. Seja bem-vindo ao Plano de Voo, a casa é tua. Olá, Ali, olá, Brian. Prazer estar aqui no Plano de Voo para a gente construir um pouco de conhecimento aí sobre como utilizar a tecnologia a favor dos pequenos negócios. Brian, eu já vou largar aqui a minha primeira pergunta para ti. Então conta pra gente aí, quais as maiores inovações que a inteligência artificial deve trazer para os negócios, agora na sequência aí, considerando também os pequenos e os médios negócios, que é o nosso público maior aqui no Sebrae. O que a gente pode esperar aí que vai impactar nos nossos negócios? Eu acredito que muitas das pessoas que estejam nos ouvindo também, eles devem imaginar já a inteligência artificial vindo daquela questão de filmes, né, inovações, robôs, muitas atividades aí disruptivas. E se a gente for parar para pensar, na verdade, desde dos anos 2000, né, a gente teve uma série de evoluções que foram possibilitando todo esse tipo de aplicação. A inteligência artificial, até para a gente conceituar... Isso! Brian, eu vou te interromper, mas eu vou querer dar um passo atrás, porque a gente está aqui já falando da inteligência artificial, mas será que todo mundo que está nos ouvindo tem claro o que é inteligência artificial, Alcir? O que você acha? Acho que vamos voltar para falar o que é inteligência artificial? Ótimo. A inteligência artificial, para a gente resumir um pouquinho, ela é um nome utilizado para diversos sistemas computacionais que, basicamente, eles são ensinados a simular comportamentos humanos de forma inteligente. Se a gente parar para pensar, o humano ele tem uma capacidade baixa de volume e repetição, né, de ações, mas ele tem uma alta capacidade de complexidade de raciocínio. Então, a inteligência artificial ela trabalha num formato um pouquinho diferente, onde a gente consegue aumentar todo esse nível de repetição em alguma atividade, por exemplo, né? Mas, claro, com uma baixa complexidade, o raciocínio, que é um trabalho que, com algumas das atividades dentro da parte de IA, a gente vai atuando para justamente juntar esse conhecimento humano com essa capacidade muito maior, né, de utilização ali de determinados assuntos. Muito bem. E o que a gente pode dizer que a inteligência artificial, Brian, está sendo usada? Que exemplo prático a gente pode trazer e que está no nosso dia a dia, assim, que os nossos empreendedores que estão nos ouvindo consigam identificar onde está a inteligência artificial? Muito bom. Por mais que a inteligência artificial pareça um mundo novo, né, algo totalmente novo e pouco utilizado, ele está mais presente no nosso dia a dia do que muitas pessoas pensam. E se a gente for olhar, né, para o nosso acessório mais utilizado, né, um smartphone, por exemplo, a gente está ali lidando com um assistente pessoal, né? Vou pegar ali, por exemplo, uma Siri, uma Alexa, um Google Assistente, que a gente consegue solicitar algumas informações, né, e ter uma resposta muito ágil. Ele está dentro de um buscador de internet, onde a gente coloca uma simples palavra, ele já nos traz uma série de informações de acordo com o que a gente está utilizando no dia a dia. Ele está dentro de navegadores, por exemplo, de mapas, os
pegar esse ponto onde um Waze, um Google Maps, a gente consegue buscar um destino para a gente se deslocar e ter o caminho mais ágil, mais rápido, mais seguro, né, durante toda essa trajetória. Outros aplicativos como o Uber, por exemplo, né, que já trouxe uma disrupção gigantesca para o modelo de deslocamentos, né, a gente está falando ali de uma forma também de ter todo esse apoio. E quando a gente entra em negócios, vamos falar assim que há algumas aplicações que qualquer empresa, né, pode utilizar dentro de inteligência artificial. Muitas já utilizam isso. Vou pegar para a gente iniciar, né, um caso muito utilizado, que é a questão de atendimento, né? Quando a gente hoje, né, a gente sabe que tivemos ali um aumento de praticamente 600% na busca de lojas virtuais, né, de acesso a lojas virtuais. Isso pensando assim de 2020 para 2021, dentro dessas lojas a gente tem um atendimento já que é feito através de um chatbot, né? E por trás desse chatbot existe uma inteligência que não precisa ter uma pessoa respondendo a todo momento, mas é uma inteligência artificial que está filtrando aquilo que a pessoa precisa, busca, né, prestando aquele apoio que ela precisa de uma forma ágil, e caso essa inteligência não consiga resolver esse problema, então é passado para um próximo nível, onde vai entrar um humano, né, uma pessoa realmente para dar essa continuidade. Mas esses são pequenos detalhes que a gente consegue ir mesclando. Depois a gente vai entrar, com certeza, né, no decorrer aqui desse papo, em relação às operações, à retenção de clientes, ciclo de vida de produtos, dentro de lojas, mapas de calores para identificar onde que o nosso cliente está posicionado, né, onde que a gente precisa fazer, de repente, alguma troca de produto para ter uma melhor utilização, melhor venda daquele tipo de produto, né, em lojas de roupas, por exemplo, vitrines virtuais, né, e a gente vai ter uma série de aplicações que no decorrer dessa conversa, com certeza, a gente vai falando. Te escutando aqui falar, e o Alcir pode me dizer se a minha linha de raciocínio está correta a partir do que chega lá no Sebrae. A impressão que eu tenho é que quando a gente fala em tecnologia, colocar tecnologia, arma em cima da nossa cabeça um cifrão gigantesco, e nós, empreendedores e empresários, pensamos imediatamente, não é para o meu pequeno e médio negócio. A tecnologia, e quanto mais a gente está falando aqui inteligência artificial, não cabe para mim. Então eu quero já nesse início dizer que esse é um pensamento equivocado. Alcir, eu tô correta? Chega muita gente com esse pensamento lá no Sebrae? Na verdade, chega pouca gente com esse pensamento, e as pessoas que chegam, ela nem pensa em tecnologia ou como ampliar o uso de tecnologia nos seus negócios por essa falta de compreensão do que é uma tecnologia voltada, por exemplo, para a automatização de processos, né? Como a gente vem aí da ficção científica, aquela suposta realidade futura que a gente ainda não tem, e o pessoal acredita que a inteligência artificial é os robôs que aparecem no filme, né? Na verdade, a inteligência artificial existe desde 1970, então já está bastante difundido, já está bastante aplicado e bastante acessível para os pequenos negócios. Vou te trazer um exemplo. Uma loja de varejo, né? Olha que informação útil você saber aonde o teu público está circulando dentro da tua loja, em qual vitrine ele está prestando mais atenção. Se tu conseguisse, por exemplo, mensurar o nível de satisfação, de alegria, quando ele olha para uma vitrine, quando ele olha para uma peça de roupa, né? A gente tem tecnologias hoje plug and play, ou seja, você pega esse sistema e já pluga ele no teu próprio sistema de segurança, das câmeras de segurança da tua loja, e a partir daí o sistema autonomamente começa a te dar informações sobre quantas pessoas entraram, quantos eram homens, quantos eram mulheres, qual a faixa etária desse público. Claro que dependendo da configuração, da especificação técnica da câmera, consegue te trazer esses traços de personalidade, estava satisfeito, estava insatisfeito, estava triste, ficou surpreso. Enfim, é um volume de dados, um volume de leituras que a percepção humana não conseguiria ter. E a inteligência artificial, como o Brian bem explicou, consegue tratar esse volume de informações de um jeito muito tranquilo. E esse é um sistema, por exemplo, de visão computacional, que ele não tem um grande custo de aplicação, até porque ele usa já uma infraestrutura posta na loja, câmeras de segurança. Então, fica fácil para qualquer lojista aplicar e fazer uso dessa tecnologia. Um outro exemplo que eu trago, assim, que é bastante simplório, mas exemplifica bem a aplicação da inteligência artificial no dia a dia, são sinaleiras inteligentes, né? A sinaleira, por mais simples que ela seja, uma sinaleira 3 tempos, essa que tem em toda a esquina, em qualquer cidade, tem ali por trás um sistema inteligente, uma programação condicional,
onde ela consegue mensurar o tempo e algumas variáveis para abrir ou fechar o sinal. Então, veja que tecnologia, quando a gente fala do uso de tecnologia, ela depende muito do ambiente onde tu está aplicando e do tamanho da complexidade da solução que tu precisa. E a gente tem, sim, várias tecnologias totalmente aplicáveis no âmbito dos micro e pequenos negócios. A gente escuta muito exatamente isso, de que a tecnologia está ligada a um grande investimento. E a gente tem aqui no plano de voo desmistificado isso, porque a gente já tratou, por exemplo, alguns temas como o varejo e o contato reto com o consumidor, e a gente apresentou soluções, por exemplo, que você resolve com o WhatsApp e que o custo é nada, né? Mas quando a gente avança um pouquinho mais e trata da tal da inteligência artificial, que está também parecendo uma coisa de só ficção científica, a gente às vezes tem um pouco de até dificuldade para trazer no nosso dia a dia. A pandemia acelerou isso, né? Para os nossos negócios, Brian, acelerou, a transformação digital veio com força, né? Acelerou muito. Imagino que a inteligência artificial também tenha acelerado aí no meio da pandemia nas soluções para os negócios. Com certeza. Nós vimos um movimento muito grande de transição e de uso de tecnologia justamente por um detalhe de diferenciação de mercado. O Ciro até pode me complementar nesse ponto, mas com toda essa vinda da pandemia, como tu comentaste, Ali, muitas empresas começaram a ficar para trás ou não tinham mais forças para darem, né, a volta. E a melhor forma de retomar tudo isso ou até melhorar foi através de uma diferenciação. Né? E aí, claro, a gente viu empresas correndo para colocar um e-commerce no ar, né? Empresas que ainda não tinham esse tipo de recurso e que, inclusive, pensavam que para colocar um e-commerce, né, em funcionamento iria exigir um investimento muito alto. Porém, são detalhes que, claro, existe aquele investimento inicial, mas é um recurso que ele acaba se pagando muito rápido. Né, o ROI dele acaba sendo muito ágil, justamente porque a gente consegue aumentar não só a nossa expansão, digamos assim, que antes uma loja local, por exemplo, né, estava restrita àquele ambiente, e depois a gente começou a visualizar pequenos negócios de forma global, né, não somente atendendo o país, mas o mundo, né, com os seus produtos. Funcionalidades ali como o dropshipping que foram surgindo e trazendo novos empreendedores também para o mercado, né? Mas tudo isso através da inteligência artificial principalmente foi possibilitando que as pessoas pudessem, né, através de novas possibilidades, entender melhor a forma que o consumidor se comporta, vamos falar assim, né? Então, ótimos exemplos que o Alcir nos trouxe de a gente consegue identificar qual que é o gênero da pessoa, quanto tempo ela fica na loja, né? Dados que antes, para a gente conseguir buscar isso, a gente precisava ter uma planilha na nossa frente, um papel, uma caneta e ficar preenchendo de forma manual, né? Então, era muito, digamos assim, um tempo perdido, né, realizado para buscar informações. E, obviamente, essa quantidade de dados é o que vai nos trazer, né, resultados futuros para o negócio também. Né? A gente, dentro de inteligência artificial, a gente entra também na questão de dados preventivos, né? A gente vai conseguir prever algo que possa ocorrer lá na frente, prever o comportamento do cliente, né? Voltando também para um exemplo que a gente comentou, uma vitrine, né, de roupas, ali onde a pessoa consegue provar algum produto sem precisar colocar ele no corpo. Né? Então, esse é um exemplo de uma inovação que veio para o mercado, né? Uma forma que, claro, com todos esses tipos de tecnologia, fica mais fácil de identificar, de adequar tudo isso dentro da empresa, né? E trazer uma diferenciação ali que realmente vai mudar a forma que o consumidor faz a compra, a forma que o consumidor vai até a empresa e sai de lá com uma satisfação. Né, o que antes, às vezes, a pessoa entrava no local para fazer uma compra, não encontrava o que precisava, ele já saía frustrado, né, ou passava muito tempo numa fila de caixa. Ninguém gosta, né, tá na pior área, digamos assim, de um estabelecimento. Então, são formas que, através disso, o pessoal começou a ter informações, ter dados, para justamente trazer melhorias para os seus negócios. Poxa, sei que a fila do caixa está fazendo com que uma pessoa fique 5 minutos parado, e isso está deixando a face dela, né, através do reconhecimento facial, né, através de toda essa visão computacional, está mostrando que a pessoa não está feliz ali. Então, o que eu vou fazer? Vou aumentar mais um caixa. Né? Então, são detalhes que a gente consegue ir trabalhando. A própria questão de modelos, né, vamos por assim, quero uma peça nova, o que está em alta no mercado?
né? Poxa, hoje com pesquisas nos grandes players de mercados ali no Google, por exemplo, né, que todo mundo está toda hora pesquisando alguma coisa, principalmente em momentos de festivos, né, vamos falar assim, a gente consegue entender o que está sendo buscado, qual que é a demanda que o mercado tem, né? Então, talvez eu possa retirar uma gôndola de produtos, eu posso recolocar outros tipos de produtos, né? Mudar talvez o nicho de atuação, justamente com dados que a gente consegue buscar através de simples processos aplicados, né, com dados. E aí, para a gente ter todos esses dados, nada melhor do que a gente aplicar a inteligência artificial para conseguir buscar eles de uma forma mais ágil e mais fácil. Nos últimos dias a gente tem ouvido muito, lido muito, acho que nos últimos anos até, falado sobre o phygital, né? O físico e o digital cruzados. O Brian trouxe ali, que você pode provar uma roupa sem provar. Então a gente pode dizer que a inteligência artificial também se cruza com esse novo modelo aí do phygital, do físico com o digital. Ele traz soluções para esse tipo de negócio também? Ali, tudo que facilita a vida, o convívio e as relações físicas apoiadas por soluções digitais são um ambiente digital. Se isso é uma vitrine virtual, onde você pode provar a roupa, por exemplo, através de um espelho inteligente que tem uma câmera, te filma e coloca essa roupa, te veste essa roupa de uma forma virtual, sem você precisar ir até a loja, ou sem você, na loja, não precisando vestir a roupa, a gente está falando de ambientes digitais. Ou então, quando você acessa um e-commerce, escolhe um produto, vai até uma loja, experimenta esse produto e depois recebe ele em casa, porque naquela hora você não quer sair da loja com ele. Então, são exemplos, né, de multicanais, de acesso à informação, de acesso a produtos, que não vale só para o varejo, importante, parece que esses exemplos a gente está falando aqui de loja de vestuário ou de eletrodomésticos, mas não é isso. Quando a gente está falando de inter-relações digitais, tudo pode acontecer. Por exemplo, uma reunião, um treinamento pode acontecer no ambiente digital, né? Você recebe um kit com produtos, com peças, onde você vai fisicamente fazer a parte do treinamento mais sensorial, e pelo online você recebe a parte mais teórica, né? Outro dia eu participei de um evento que era de degustação de vinhos, por exemplo. O evento foi online, mas quando você se inscrevia no evento, você recebe em casa uma caixa com taças, com alguns espumantes, alguns vinhos, e o sommelier estava em outro país, inclusive, explicando a combinação, os sentidos de cada um dos vinhos, para a gente degustando cada um em seu lar. Então, veja que quando a gente fala de digital, é a integração do uso de tecnologia com o ambiente físico. Se você vai numa loja que tem essa capacidade de identificar quais são os pontos quentes da loja, quais são as vitrines que estão mais chamando a atenção do público, você talvez não perceba essa experiência, né, como visitante dessa loja, mas o lojista ele vai estar a todo momento coletando um volume significativo de dados para te proporcionar uma experiência melhor. E quando você for de novo nessa loja, você vai ver que algumas coisas mudaram e você nem entende por quê, mas você se sente melhor ali. É que, na verdade, você já foi medido antes. E aqui tem uma diferença bastante importante quando a gente fala de uma execução humana para uma execução computacional, né? Nós, humanos, somos muito bons em analisar poucos dados. Então, se eu tenho uma loja, entra 10 pessoas por dia na minha loja, eu consigo analisar essas 10 pessoas. Se eu tenho um e-commerce e eu faço 10 vendas por dia no e-commerce, eu consigo analisar essas 10 vendas. E eu até consigo, com algum nível de acerto, prever, fazer essa computação preditiva que o Brian comentou antes, né? Então, olha, os clientes que compraram o produto A, a tendência é que na próxima compra eles busquem o produto C. Os clientes que compraram o produto Z, na próxima compra, a tendência é que eles comprem o produto X e assim por diante. Só que imagina esse teu e-commerce que fazia 10 vendas por dia, começar a fazer 10 vendas por minuto. Você tem aí um salto gigantesco no volume de transações, e não só transações, no volume de visitas, né? O cliente que acessa, busca um produto, põe ele no carrinho e desiste da compra. Quando você aloca ali uma inteligência artificial, que na verdade ela só está fazendo computação estatística, ela está analisando um monte de dados, pensa assim, está varrendo uma planilha de Excel com muitas linhas, para a gente falar num bom português, a inteligência artificial consegue fazer essas relações do tipo de acesso do cliente, qual produto ele comprou e qual que é a tendência de compra, num volume de dados que humanamente a gente não conseguiria analisar. E aí, a partir daí, ela nos traz insights e a gente começa, por exemplo, a montar combos. Olha, por que tu já não compra o produto A junto com o produto C? Por que você não compra o produto Z junto com o produto X? E por ter um histórico que mostra que esse é o comportamento
percebido do consumidor da minha loja, a gente antecipa o passo e aumenta o ticket médio de venda, aumenta o processo de recompra, enfim, tem uma série de ações que a gente pode realizar só usando essa computação estatística, né, para falar de um jeito mais simples, olhando um monte de dados e criando estatísticas sobre esses dados, que é um dos usos da inteligência artificial, né? Quando eu falo que aqui no plano de voo é toda vez uma grande aula, é sobre isso, gente, é sobre isso. A gente sempre tem especialistas e sempre tem gente que domina muito. Então, Alcir, perfeita a tua explicação, coisa boa, né? Quando a gente consegue traduzir essas coisas que parecem tão complicadas e aplicar elas no nosso dia a dia. E quem são essas pessoas lá na Introduce ou outras empresas, né, que cuidam, que são desenvolvedores, que criam códigos e que entregam, digamos, que esses dados todos mastigados para os tomadores de decisão botarem a sua empresa no caminho? Podemos traduzir, que os técnicos nos perdoem, né, pela nossa tradução aí até simplista, mas para quem está nos ouvindo entender como é que a gente faz esse dado todo que vocês estão falando, esses dados todos, né? Como é que ele chega no tomador de decisão? Legal. Com o passar do tempo e justamente com essas demandas, né, a gente notou que muitas das profissões elas foram se alterando. Então, muitas coisas novas foram surgindo, né, em todo esse momento. Mas hoje existe uma área específica para isso, que é a parte de ciência de dados, né, onde justamente o profissional precisa ter a capacidade de analisar dados para, após isso, a gente saber quais serão as ações, né, a serem realizadas com tudo isso. Obviamente, a parte de desenvolvimento vem muito em alta porque vai utilizar diretamente também toda essa informação, né? Então, quando a gente começa a olhar para todo esse contexto de tecnologia, veio abrindo muito as possibilidades, né? Inclusive, nós estamos em um momento com uma certa escassez de mercado, né, justamente porque esses profissionais estão cada vez sendo mais consumidos nas empresas, né? As empresas começaram a perceber que é necessário ter uma pessoa dentro focado nesse tipo de informação, nesse tipo de ação, né, justamente para conseguir atuar da melhor forma e trazer cada vez mais resultados, né, no dia a dia. E é bem interessante notar um ponto, até pegando um gancho das últimas falas do Alcir, que a gente está no momento justamente do digital, né, que dados que a gente consegue na internet servem para o modelo offline e o que a gente consegue no offline servem para o online, né? A gente entendendo o que o consumidor está fazendo, por exemplo, no nosso e-commerce, a gente consegue trazer informações para a nossa loja física, né? E da mesma forma, o que acontece na loja física levar para a loja virtual, né? Então, esses profissionais eles ficam encarregados de conseguir juntar essas informações, identificar o que é de dados, desenvolver as melhores formas para que tudo isso, né, seja mostrado de uma forma simples e funcional, principalmente para o negócio. E os robozinhos, né, os chatbots aí, que a gente já está acostumado com eles, né, porque em todo lugar eles estão nos atendendo. É claro que a gente, às vezes, se diverte com algumas respostas equivocadas, né? Ainda acontece, mas eu tenho lido e percebido que há uma busca por uma certa humanização na linguagem, né? Para que fique cada vez mais parecido com uma resposta de um humano. Então, a inteligência artificial cada vez mais trabalhando em cima disso. Quando a gente está falando de relações, são sempre entre pessoas, né? A pessoa que treinou aquele robô, ela é um humano. A pessoa que está do outro lado do computador, ela é um humano. A pessoa que entrou dentro da loja também é um humano. Por isso, essa necessidade de humanizar as relações. E aí entra também toda uma discussão ética, que acho que daria para a gente fazer uns outros 2 ou 3 episódios aqui do Plano de Voo falando da ética por trás das redes neurais e da tomada de decisão por computadores, né? Não vamos entrar nessa seara hoje. Mas é importante que a relação ela fique mais humanizada, porque é isso que gera conexão. É isso que faz a gente se aproximar ainda mais de uma marca e se aproximar ainda mais de um produto ou tomar pela decisão de compra, né? Seguir pela decisão de compra. Se a gente pensa só pelo lado da tecnologia, uma informação bem interessante é que hoje a capacidade dos sistemas de inteligência artificial, eles duplicam a cada 270 dias. Ou seja, em menos de um ano a gente dobra a capacidade de entendimento, aprendizado dos sistemas computacionais. É um volume exponencial gigantesco que só nos abre mais possibilidades, né? É importante dizer, abre mais possibilidades da gente utilizar essa tecnologia a favor dos pequenos negócios. E também um custo. Se a gente pegar a própria história do computador, no passado era impossível a gente ter computador em casa
hoje é bastante comum que várias pessoas tenham até mais de um computador em casa. Pela popularização, ou melhor, pela exponencialização do uso, ele se tornou popular. Isso vai acontecer também com essas tecnologias que a gente chama aí de inteligência artificial, que na verdade é um grande guarda-chuva de tecnologias disponíveis e a gente pode aplicar de acordo com as nossas necessidades. É muito importante. Quando a gente fala do uso da tecnologia, é importante entender qual que é o meu problema, o que eu quero resolver efetivamente e qual é o resultado que eu quero. A partir daí, a gente busca uma tecnologia que se adeque à necessidade. Não dá para a gente olhar para o vizinho, olhar para o outro lado da rua e tentar sair copiando sistemas, porque cada sistema tem uma funcionalidade, tem um tipo de entrega, tem um tipo de dado a ser analisado, e aqui a gente precisa sempre pensar na realidade de cada pequeno negócio que está sendo atendido ou que está buscando essa digitalização, né? Muito bem colocado, Luciano. Acho que esse é um dos pontos mais importantes e eu até ia puxar um dilema, né, que se tornou bem recente nos últimos tempos, que é aquela questão de que se você não paga pelo produto, você é o produto, né? E quando a gente olha isso na internet e puxando também essa questão do processamento de linguagem natural, né, que é justamente a máquina estar conversando com as pessoas num formato mais humanizado, a gente vê isso muito bem, por exemplo, com uma Alexa, uma Siri, uma assistente do Google, né, onde a gente solicita alguma informação e ela nos traz com uma certa naturalidade, né, todo aquele tipo de dado, aquelas frases que ela vai nos trazendo, as informações, enfim, que ela vai buscando para nós em tempo real, digamos assim, né? E se a gente parar para pensar, todo o processo da inteligência artificial, ele pode ser realizado de duas formas, né? O aprendizado de tudo isso, com supervisão ou sem supervisão, né? Cada uma delas tem suas diferenciações, mas até para pegar um exemplo bem prático, muitas vezes quando a gente vai acessar algum site na internet, vai fazer o login em algum ambiente, eles têm aquela função do CAPTCHA que ele vai nos pedir, selecione imagens onde possuam trens, né? E qual que é a função da pessoa? Clicar onde existem figuras semelhantes a trens, né? Nada mais do que estarmos ajudando a treinar, né, esses robôs, digamos assim, essa inteligência que está ali por trás, né? Selecione semáforos, a gente vai clicando e ele já, com base em algumas imagens, vai entendendo que aquilo é um semáforo, né? E da mesma forma para a questão de linguagem, quando a gente está conversando com um assistente, né, um assistente digital, e eu falo talvez com um sotaque, uma linguagem, um auxílio com outro, ali com outro, ele vai entendendo diferentes formas de conseguir validar que tipo de expressão aquela, que palavra é aquela e, claro, consequentemente, ir trazendo respostas com base naquele tipo de tonalidade, por exemplo, né? E aí deixando muito mais claro. E um belo exemplo são automações de telemarketing, né? Onde muitas vezes a gente recebe uma ligação, atende, e uma pessoa está ali falando, e quando ele pede uma opção ou vai falar algum número que às vezes dá uma diferenciação na tonalidade, a gente percebe que é uma inteligência artificial, né? E até lá, muitas delas já conseguem deixar ali um pouco disfarçado, né? E que ele não é uma pessoa, um humano, certamente dito. Muito bem. Quando a gente está no trânsito e os nossos Waze e etc., Google Maps, então quando vai ter inteligência artificial aí nos levando e aprendendo todos os dias, né? Porque, por exemplo, como é que atualiza tão rápido uma rota que está interrompida, né? Então tem uma inteligência artificial que ela não para de aprender, a gente pode dizer isso? Perfeitamente, perfeitamente. A todo momento nós estamos utilizando aquela plataforma e estamos enviando dados, né, para ela. E o Waze é um ótimo exemplo. Estou no trânsito, reduzi minha velocidade, ele já automaticamente entende que essa redução pode ser um congestionamento, né? Inclusive, ele te solicita se é justamente para ele ir elevando o seu nível de conhecimento e assertividade, principalmente, né? A funcionalidade de marcar se existe alguma obra, alguma mudança de estrada, algum acidente, tudo isso vai populando diversas bases que eles possuem, né? E aí, claro, satélites identificando diversos, né, automóveis ali ao mesmo tempo, e tudo isso vai trazendo essa assertividade aí também, porque mais de uma pessoa, digamos assim, está dando aquele tipo de certeza de que aquilo está acontecendo. E aí, com todo esse tipo de informação, juntando tudo, né, a gente consegue ali trabalhar de uma forma mais repetitiva, com uma complexidade, um raciocínio maior também, e aí trazendo todos esses benefícios aí que a gente acaba por ver dentro da tecnologia como um todo, né?
O que vocês diriam para os nossos empreendedores que estão ouvindo a gente aí, que estão num processo mais inicial de digitalização, né, da transformação digital, ou que estão, assim, tentando compreender um pouco para que lado eu vou? O que faria? O que tem de opção? O que procuraria? Assim, vamos tentar ajudar quem está nos ouvindo e que está no início ainda da caminhada, para que lado essa pessoa vai? Quem ela procura? Pode procurar o Sebrae, é claro, o Alcir. Mas, assim, o que temos de possibilidades para entregar usando inteligência artificial para os nossos ouvintes? Ali, a primeira grande questão aqui é entender qual é o teu problema. O que você quer responder? Quer usar tecnologia para o quê? É a primeira grande sacada. Assim, quando você entende qual que é a necessidade, qual que é a resposta que você precisa dar, fica mais fácil da gente fazer a escolha da tecnologia mais adequada e também o custo que isso vai ter e se ele é factível de investimento. Como eu sou gestor de projetos de startups, eu não posso deixar de dizer que um bom caminho é a possibilidade de processo de inovação aberta, onde negócios tradicionais podem se aproximar de startups para fazer o uso da tecnologia que está sendo desenvolvida pelas startups. E outra grande necessidade de desmistificação aqui é que startups não são empresas de garagem, startups são negócios com potencial de escala. Então, a gente tem hoje inúmeras startups que trabalham toda essa gama de produtos de inteligência artificial com aplicação nas mais diversas áreas, né? Aquele exemplo que eu falei de visão computacional para fazer mapa de calor da loja, para entender a reação dos clientes usando ali um sistema plug and play nas câmeras de segurança, isso é uma startup gaúcha que desenvolve. A gente tem, por exemplo, uma startup gaúcha que também desenvolve um sistema de visão computacional que faz inspeção de EPIs nos funcionários. Então, para uma indústria que tem uma necessidade significativa de uso de EPIs por parte dos seus funcionários e que precisa garantir que esses funcionários estão devidamente vestidos e que estão utilizando corretamente o EPI, visão computacional. Você coloca ali uma câmera em algum lugar onde todo colaborador vai ter que passar e a câmera vai validando se o funcionário está fazendo uso de todos os EPIs e principalmente está fazendo uso da maneira correta desses EPIs. Ou então para fazer inspeção, por exemplo, inspeção de linha de transmissão, né, ou os postes na rua. Demanda de muita mão de obra para fazer essa inspeção e também tem um certo risco de segurança. A gente tem sistemas hoje que consegue, com um drone, faz uma filmagem, né, aérea dessas linhas de transmissão, desses sistemas de distribuição elétrica, e a visão computacional vai dizendo onde tem pontos de calor, onde tem oxidação, onde tem isolador quebrado. Só que esse é um exemplo de aplicação, você pode levar isso para qualquer coisa. No agro, por exemplo, com o sobrevoo de drones, é possível identificar áreas onde tem ervas daninhas, numa plantação de grande escala. Né? Não tem como você fazer essa mensuração a olho nu. Coloca o drone voando, ele identifica onde tem infestação de erva daninha e depois com o mesmo drone você pode ir lá fazer uma pulverização concentrada naquela área. Isso é tecnologia que já existe, que já é popular, que é super acessível e o importante é a gente olhar o outro lado da moeda, né? Pensa numa plantação, hectares e hectares de plantação. Você vai fazer uma pulverização em todos os hectares ou você vai focar só onde tem um problema de infestação? O custo na economia, né, ou melhor, o benefício na economia de defensivo é muito maior do que o custo um pouco maior que tu vai ter no uso de um drone e de usar um sistema inteligente como esse. Então, a aplicação dessas tecnologias, usando aí, por exemplo, meios de inovação aberta, se aproximando de startups, propondo desafios para as startups, para que elas solucionem os problemas das empresas tradicionais, né, das micro e pequenas empresas tradicionais, é um bom caminho para a gente buscar soluções baratas, com alto potencial de entrega e principalmente soluções que já foram validadas. A gente não está falando aqui de inventar a roda, né? São tecnologias, são inventos que já foram experimentados e que já entregaram seus resultados. Isso é importante dizer, então aumenta ainda mais a capacidade de ganho no uso da micro e pequena empresa. E se a gente pensar que o Rio Grande do Sul é, sim, um estado muito inovador, né? Nós somos um estado inovador desde sempre, né? E inovação em tecnologia está muito no nosso DNA, né? Então, acho que tiramos várias coisas daqui além do assunto, mas reforçar isso, as nossas startups, empresas daqui que trazem muita tecnologia. E o Brian trouxe uma informação aí para quem está nos ouvindo que tem uma fatia de mercado aí buscando profissionais de dados. Então, de repente, alguém que está nos ouvindo aí que está naquela encruzilhada de será que vão mudar de carreira ou começar uma carreira? Deixamos a possibilidade aqui, né, meninos? Exatamente. Temos bastante
áreas para atuar, né? A tecnologia hoje, a parte de inteligência artificial, ela é apenas né? É um pixel, digamos assim, tudo isso. E, claro, são possibilidades que existem em diversas empresas, nós estamos buscando esses profissionais, certeza que o Sebrae também está atuando, e dentro de startups, né, muito com essa necessidade também. E justamente nesse ponto, né, acho que o Alcir comentou um ponto bem importante, que é identificar a necessidade. Né? Não basta uma empresa pensar que vou ser inovador e vou implementar algo sem ter realmente um motivo para estar colocando aquilo. Né? Então, essa identificação de necessidade é um dos principais pontos que a gente atua também, em ter todo esse assessment, uma busca, um entendimento do negócio, para depois a gente realmente sugerir qual que é a melhor área para seguir, né? O melhor produto para a gente aplicar, a melhor ação para realizar, a melhor forma de transformar aquilo de uma forma digital. E não só, né, Brian, porque a gente depende dessa mão de obra, que é de uma formação complexa e que leva tempo, mas a gente tem várias plataformas hoje em dia que permitem que a gente faça uso disso tudo com zero de código ou com muito pouco código. E aí eu acho que falta também um segundo perfil de pessoas aqui, que eu vou chamar de evangelizadores, né? Aquelas pessoas que talvez não tenham a formação ou a competência técnica para fazer isso, mas gostam muito do assunto, têm uma certa facilidade, podem fazer uso dessas plataformas low code ou no code, né? Que usam pouco ou não usam código, não exigem a necessidade de programação, mas que conseguem entregar requisitos de inteligência artificial, requisitos de informatização ou de transformação digital para um cliente, né? Aqui a gente pode falar, por exemplo, de plataformas de e-commerce. Existem hoje plataformas super acessíveis, a partir de R$50 por mês, onde já é possível, sem conhecer nada de programação, habilitar uma loja e iniciar vendas no meio online. Então, se a gente tiver aí o papel do evangelizador, que vai conseguir fazer essa tradução de um meio tecnológico, né, com alguns... Não, é impossível a gente traduzir isso de uma forma tão popular que qualquer um entenda, mas por mais simplista que seja, a gente vai precisar de alguém fazendo essa tradução para essas pessoas que não têm conhecimento, né, não têm familiaridade com o tema da digitalização. Então, a gente ainda tem esse meio de campo aí, que é uma outra área de mão de obra que está se colocando no mercado bastante pungente. Para a gente já começar a finalizar o bate-papo aqui do plano de voo, Brian, tu tem aí alguma experiência prática de algum cliente que foi atendido pela Introduce e teve ganhos reais no uso de sistemas computacionais, no uso de inteligência artificial ou visão computacional, enfim? Eu sei que a Introduce é uma referência quando a gente fala de transformação digital, não precisa citar o cliente, mas se tu pudermos apresentar um case real, principalmente quantificando os ganhos que esse cliente teve, eu acho que é uma boa forma da gente sensibilizar quem está ouvindo o podcast hoje e entender como que pode se beneficiar, né, olhando aí um cliente real. A gente aqui falou muito exemplo, então quando a gente pessoaliza isso em algo concreto, acho que fica mais fácil de quem está nos ouvindo compreender do que a gente está falando. Nós temos sim alguns exemplos que a gente acaba aplicando, né, todo esse tipo de tecnologia. A gente costuma atuar muito com jornadas dentro do cliente, né? Então, desde toda a questão de identificar onde que o cliente está e até onde ele deseja, né, ou possa estar, e aí em toda essa jornada aí levando alguns detalhes para ir trabalhando internamente. Então, um ponto que a gente está atuando bastante é com a questão de data-driven, né? A gente conseguir fazer juntar dados de diversos sistemas, de diversos locais, de diversos ambientes e com eles ir né, classificando, ir atuando com toda essa questão de inteligência artificial. Inicialmente, a gente viu que muitos estão buscando formas de aquisições e retenções de cliente, principalmente, né, para ter toda essa iniciação, né, e aí com isso a gente entra dentro de jornadas para e-commerce, jornadas para entendimento de público-alvo, né, buscar alguns outros exemplos, né, empresas que querem abrir uma unidade nova, mas não sabem onde que essa unidade precisa se posicionar. A gente consegue, através de alguns parceiros, entender qual que é o local que o público-alvo daquele tipo de negócio está mais presente, né, está mais próximo, para justamente ele entrar, então, com já um diferencial de mercado. Então, desde a parte de aquisição de retenção de cliente, comércio omnichannel, né, o próprio omnichannel, como a gente viu uma mudança do comportamento das pessoas de
solicitar um contato ou por WhatsApp, que hoje é o principal meio, né, que está em alta. O pessoal deixou um pouco de fazer ligações e praticamente tudo está através de um WhatsApp ou algum aplicativo de celular, né? Então, a forma que ele vai chegar até as empresas e conseguir dar continuidade, buscar a informação que ele precisa. E essa questão do omnichannel, com chatbots, com contatos através de site, de rede social, de telefone, de mensagem, enfim, né? Intermediadores, digamos, né? Isso é um ponto que também está sendo muito visualizado, porque está tendo uma diferenciação no atendimento, principalmente por questões disso, né? Então, essa questão de ter uma certa humanização dentro do omnichannel é um projeto que muitas empresas estão buscando e está tendo um ROI em questão de 3, 5 meses, né? Muito ágil, justamente porque já tem isso já está no mercado, né? Já está em alta, digamos assim. Mudança de operações das lojas, né? A gente pode falar assim, otimização do ambiente de algum local, planejamento de trabalho, gerenciamento de funcionários, né? Então, quando a gente começa a pensar mais num planejamento de novos projetos, né? Como que a gente vai fazer para otimizar esse time? Quantos profissionais serão necessários para a gente atuar em determinados horários, em determinados períodos, né? Para monitoramento, para ajuste, para processo mesmo. Toda a parte de logística, né? A gente tem um cliente bem grande que está criando seu novo centro de distribuição e, através de toda a questão de dados e inteligência artificial, a gente está trabalhando uma questão de otimização de processos, né, tanto lá de pedidos dentro de uma omnichannel, quanto na própria operação de armazenamento de produtos, né? Então, desde rotas, né, em transportadoras, um bom exemplo também, né, um caminhão ele precisa sair de um estado e ir até outro, qual que vai ser a melhor rota que ele vai seguir, né? A gente tem ali empresas que, grandes cases, inclusive, né, não apenas da indústria, mas que a gente vê notícias ali pelo mundo de empresas que fizeram com que as suas rotas fossem privilegiadas para o caminhão dobrar sempre à direita, né, justamente para ter uma economia de combustível e uma melhora em relação à própria manutenção, né, dos caminhões, por exemplo, né? Então, são várias jornadas que, de acordo com o negócio, de acordo com a necessidade do cliente, a gente vai atuando. Bens imóveis, funções corporativas com previsão de caixa, automação na parte de finanças, né? Um projeto que a gente está atuando muito, e aí entra muito a questão de startups solicitando isso, necessitando disso, empresas próprias de desenvolvimento, é a questão de gerenciar projetos mesmo, né? Então, qual que vai ser a jornada do cliente dentro da empresa? Ele entra através do comercial no omnichannel, ele passa por um time de projetos, passa por um time de atendimento, como que é o contato, como que é a continuidade, onde que está tendo gargalo, e através de produtos com inteligência artificial a gente consegue identificar todos esses detalhes e já ter uma sugestão em tempo real de o que mudar para ter uma assertividade maior também. Eu costumo dizer que para o micro e pequeno, às vezes, esses termos que a gente usa, né, de IA, omnichannel, e, enfim, vários outros termos que vêm do inglês, até porque não adianta, o desenvolvimento tecnológico passa por lá, né? Não vem de lá, ele passa por lá. Vem muito do Brasil também, a gente precisa reconhecer isso, mas até por uma questão de nomenclatura global, a gente acaba deixando as coisas mais no idioma inglês. Mas para quem tem dificuldade de compreender esses termos, que na maior parte das vezes eles são até simples, né? É só porque a gente não consegue fazer essa tradução imediata, eu deixo o convite para todo mundo que está nos ouvindo, micro e pequena empresa, que quando tiver uma necessidade de resolver um problema no seu negócio, ou quando vê uma prática de uma outra empresa e acha que aquilo ali faz sentido de também ter no seu próprio negócio, mas não entende como é que funciona. Eu vi lá que tem um chatzinho, a gente conversa com ele ali pelo chat e dá uma resposta. Eu quero trazer isso para o meu site, como é que eu faço isso? Né? Procura nós no Sebrae, fala com os analistas de inovação que tem todas as regionais do Sebrae aqui no Rio Grande do Sul, e a gente tem aí uma ponte com várias soluções que estão sendo desenvolvidas, com várias startups que têm soluções sendo desenvolvidas em todas as áreas, né? E aí, pelo menos, a gente consegue colocar em contato demandantes de soluções com solucionadores de outro lado, né? Para facilitar o acesso e a transformação digital dos pequenos negócios. Fica o convite. E agora chega aquele momento em que eu preciso dar a notícia que deixa os nossos ouvintes chateados. E, infelizmente, o nosso plano de voo vai se encaminhando para o fim.
São 40 minutos de conversa, mas que parece que voam por aqui. Obrigada, Brian e Alcir. Com certeza, os insights que vocês trouxeram vão ajudar muitos empreendedores nesse caminho que, por vezes, é espinhoso, mas é fantástico, que é o caminho da inovação, da tecnologia e, é claro, do tema de hoje, de como usar a inteligência artificial para melhorar os nossos negócios. Muito obrigada, Alcir. Ali, Brian, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando de um tema que adoro muito e que eu acho que tem grande potencial de ajudar a todos, né? Não só os empresários, a micro e pequena empresa, mas também os consumidores, facilitando aí o processo de entendimento e acesso à compra, a produtos, a serviços. E fico à disposição sempre que precisar. Eu volto aqui para a gente conversar mais um pouco no Plano de Voo. O Plano de Voo e eu agradecemos com o maior carinho o teu tempo e a tua generosidade em trazer tantas informações importantes. Brian, a gente agradece demais também a você e a Introduce por estarem conosco nessa gravação e trazendo tantas informações que são muito importantes e que precisam ser levadas aos nossos empreendedores. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Ali, e ao Cir por todo esse espaço, né, essa colaboração aqui para a gente poder compartilhar esse tipo de conhecimento. É algo que a gente gosta também de inspirar outras pessoas e passar todo esse recado à frente, né, e justamente tirar um pouquinho desses mitos de que algo talvez seja muito grande para o nosso negócio, né, sem antes que a gente conheça realmente qual que é a modalidade de funcionamento e como que a gente pode performar, principalmente com todas essas tecnologias. Muito bom, muito obrigada. E para você que está nos acompanhando, fique ligado nos próximos episódios do Plano de Voo e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia em mais um episódio. Até a próxima e um abraço apertado. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.